Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, saudando a todos e a todas, e hoje a minha reflexão é sobre a meritocracia, esse conceito do mérito que é defendido pelos liberais. Então, eu acho que quando nós falamos de meritocracia, a partir da concepção liberal, é sempre apontando o indivíduo como aquele capaz de superar suas condições históricas, sociais. Entanto, na minha concepção, nós devemos analisar esse conceito não a partir do indivíduo, mas a partir das estruturas sociais, né? Das estruturas sociais e das diferentes estruturas sociais. Se na realidade social existe, de um lado, uma comunidade historicamente vivendo na pobreza e, por outro lado, comunidades que vivem na riqueza, ou seja, essas comunidades ou esses indivíduos dentro dessas sociedades, eles têm históricos sociais diferentes. Por isso que não se pode falar em meritocracia sem fazer uma análise da equiparação histórica da condição social desses indivíduos nesta comunidade ou nesta sociedade. Portanto, devemos sempre a partir do princípio do conjunto da sociedade e não de indivíduos. Porque dentro de uma sociedade, de uma comunidade de pobreza, um indivíduo ou outro possivelmente sairá daquele lugar para um outro lugar, mas é um indivíduo ou outro. A grande maioria permanecerá socioeconomicamente naquele lugar, ou seja, a pobreza reproduz a pobreza na sua realidade histórica, como a riqueza, de uma certa forma, ou objetivamente, vai reproduzir riqueza. Então, esse princípio de igualdade de condições é uma falácia, porque nós não podemos pegar um indivíduo que nasce na pobreza, na extrema pobreza, e colocá-lo na igualdade de condições daquele indivíduo que nasce na riqueza. Nós só podemos, talvez, valorar a concepção e o conceito da meritocracia se esses dois indivíduos tiverem as mesmas oportunidades, as mesmas estruturas e condições sociais e econômicas. Do contrário, não tem como achar que o ponto de largada é igual para os dois, para a chegada é igual e só vai depender do esforço e do mérito, na verdade, uma concepção que não leva em consideração as condições históricas daquela comunidade, daqueles indivíduos, daquele lugar. Então, eu acho que não levar em conta a realidade histórica desses indivíduos é desumanidade. Achar que todos têm igualdade de condições. Porque se assim fosse, se isso fosse uma realidade, essas comunidades, com milhares e milhares de pessoas que ali vivem, por seus méritos e esforços, sairiam dali e iriam para o outro lado, atravessariam uma ponte. E não é isso que acontece. Um indivíduo ou outro consegue sair dessa condição para essa outra condição, enquanto que outros permanecem por herança e transferência de riqueza. Então, o mérito, a concepção merocrático é uma utopia, na verdade, é um equívoco, uma concepção completamente equivocada do ponto da realidade concreta. Porque nós temos que levar em consideração processo histórico de equiparação social. Nós não podemos desconsiderar, porque desconsiderar a condição histórica destas famílias, dessas comunidades, é não entender a razão e os princípios e os fundamentos da desigualdade, é mascarar. Quer dizer, pobre é pobre por incompetência. Então, se no Brasil existe hoje uma população significativa de pessoas pobres, essas pessoas elas são incompetentes. E, lamentavelmente, muitas pessoas que defendem o princípio do mérito são pessoas que trabalham, não conseguem sair de onde estão e ainda assim defendem o princípio e os fundamentos da meritocracia, ou seja, a filosofia da meritocracia.
como princípio de superação das estruturas e condições sociais. Então, acho que tem que se repensar, porque aquele que não repensa o materialismo histórico, ou seja, a materialização e as estruturações das sociedades e as diferenças de condições sociais, nunca vai entender a razão das desigualdades humanas, das desigualdades sociais. Então, vamos repensar sobre isso.